Você já pensou em usar melatonina para melhorar a qualidade do seu sono? Mas será que de fato todo mundo precisa fazer uso dessa suplementação? Esse é o tema do nosso podcast Nutridicas de hoje, onde vamos conversar sobre mitos e verdades a respeito da suplementação de melatonina. Olá, eu sou Gabriela Rebelo, nutricionista, e esse é mais um episódio do podcast Nutridicas. O assunto de hoje é melatonina e vamos conversar sobre o que é esse hormônio, os efeitos quando pensamos na qualidade do sono, para quem a melatonina deve ser indicada, se todos podem fazer uso dessa suplementação e até mesmo os possíveis efeitos colaterais. Um tema muito importante, principalmente quando pensamos em melhorar a qualidade do nosso descanso e também da nossa saúde de uma forma geral. Com o passar dos anos, é natural que o nosso organismo vá passando por um processo de envelhecimento e, consequentemente, tendo uma redução na produção dos seus hormônios. E isso também acontece com a melatonina. Afinal de contas, ela também é um hormônio. A melatonina ela é produzida por uma glândula denominada pineal, que acontece essa produção naturalmente no nosso organismo e com picos muito maiores ali no início da nossa vida até os nossos 5 anos de idade. Com o ganhar da idade, adolescência, a juventude, essa produção de melatonina ela vai ganhando uma certa estabilidade, mas que com o envelhecimento é natural que essa produção de melatonina ela comece a ter uma redução, principalmente aí quando pensamos em torno dos 35, 40 anos de idade. Quando conversamos com o paciente e identificamos que ele consegue dormir bem, cedo e de forma ininterrupta, de forma contínua, durante 6 a 8 horas por noite, isso é um indicativo de que a sua produção de melatonina está acontecendo de forma adequada. Quando o paciente chega para a gente com sinais de que tem dificuldade em pegar no sono ou até mesmo em se manter no sono, acordando ali por volta de 2h30, 3 horas da manhã, ou até mesmo quando acorda no dia anterior, sempre com muito cansaço e uma fadiga não só física, como também mental, isso é um indicativo importante de que a produção de melatonina não está ali acontecendo de forma adequada. E aí sim pode ser um sinalzinho de que a suplementação pode se fazer necessária. Mas o nutricionista pode também, via análise de urina de 24 horas, avaliar se o organismo está tendo produção de melatonina na quantidade adequada ou não. Quando pensamos em um organismo jovem, e ao avaliarmos aí essa análise de urina, onde vamos avaliar marcadores importantes de metabólitos, conseguimos encontrar aí valores acima de 18, 20, 22. Quando pensamos em organismos mais idosos, com maior dificuldade aí com a questão do sono e com presença de insônia, essa produção de metabólitos ela já cai ali para cerca de 9, 6 e até 3. Taxas menores do que isso é um indicativo importante de que esse organismo não está mais conseguindo produzir melatonina de forma adequada e que uma organização nesse estilo de vida e que a suplementação de melatonina ela é essencial para esse organismo. Mas também não vale a pena ficarmos indo à farmácia e sairmos comprando aí suplementos de melatonina sem prestarmos atenção na quantidade e também na composição de fitoquímicos que vem associado normalmente ali com a melatonina. Isso porque a melatonina em excesso, ela também tem efeitos colaterais importantes para o nosso organismo. Muito pesadelo durante o sono, o que acaba prejudicando essa qualidade, e também a presença de sonhos vívidos. Para quem não sabe o que é, sonhos vívidos é aquela sensação de como se você estivesse sonhando um sonho que ele parece muito real. E daí a gente acorda extremamente cansado. Uma sensação de ressaca após um sono. E aí essa dosagem de melatonina, ela precisa ser ajustada. Por isso a recomendação é sempre começarmos com doses bem baixinhas, irmos acompanhando a evolução do paciente e esse aumento ele acontecer de forma gradual. E é o que eu sempre falo aqui. Um único substrato, ele não vai fazer milagre. E é por isso que é preciso associar a melatonina às técnicas de higiene do sono. Ou seja, lá por volta de 8, 9 horas da noite é o horário ideal de fazermos o consumo do nosso suplemento de melatonina. Mas associado a isso é importante reduzirmos as luzes do ambiente, já pensarmos em organizar ali um ambiente mais fresco, pensarmos em no período noturno, trabalharmos ali com estratégias que vão acalmar a nossa mente. Então, por exemplo, assistir um filme de romance ou até mesmo uma leitura mais divertida, mas obviamente que não vamos ter ali no período noturno
noturno, momentos e estratégias que vão ativar o nosso cognitivo, que vão ativar o nosso estresse, a nossa adrenalina, como, por exemplo, atividades físicas de competição ou até mesmo assistir um filme onde ele vai conectar a nossa concentração e vai nos deixar mais excitados, ou até mesmo fazermos leituras relacionadas ao nosso trabalho, por exemplo. No período noturno, devemos sempre dar prioridades a atividades que vão trabalhar com a nossa calmaria. Uma pintura, por exemplo, seria uma boa estratégia. Meditação também seria muito ideal. Tomar um chá calmante no período noturno. Mulheres também possuem indicação de trabalhar com escalda-pés. Então, são estratégias que podemos colocar ali no período da noite que vão potencializar o efeito dessa suplementação para que a gente também não precise abusar aí de altas dosagens. Agora que sabemos o que deve ser feito, devemos também nos atentar àquilo que não pode ser feito. Até porque se tivermos no período noturno atitudes inadequadas, isso vai prejudicar o efeito da suplementação e também a produção endógena que acontece naturalmente no nosso organismo. Como eu falei para vocês, com o envelhecimento, a produção de melatonina ela vai sendo reduzida de forma gradual, mas ela ainda continua sendo produzida e precisamos de estratégias que continuem estimulando essa produção de forma natural. Por isso é muito importante evitarmos, após as 15 horas da tarde, o consumo excessivo de café, a cafeína. E não só do cafezinho preto, a cafeína que está contida ali no chocolate, no chá verde, no chá preto, no chá mate. Devemos também evitar o consumo excessivo do álcool. O álcool também prejudica aí a produção de melatonina natural do nosso organismo. Devemos também evitar a exposição a muita luz, até mesmo porque a glândula pineal só vai realizar a produção de melatonina se estivermos na presença da escuridão. Ou seja, a produção de melatonina ela só acontece no período noturno. Então você que troca aí a noite pelo dia, que vai dormir meia-noite, 1h da manhã, você está sim perdendo boa parte da sua produção de melatonina, mesmo que você acorde ali por volta de 9, 10 horas da manhã. Isso é um fator muito importante de termos conhecimento, porque a melatonina, além de auxiliar na qualidade do sono e num descanso de qualidade, ela é responsável também por organizar todo o nosso ciclo circadiano, nosso relógio biológico. É ela em que organiza toda essa orquestra. Além disso, ela é responsável por um ponto muito importante, que é o processo de autofagia, que nada mais é um processo de limpeza, de faxina do nosso organismo. Diariamente temos a produção de metabólicos que são benéficos para o nosso organismo, mas também de metabólicos que não são benéficos e que precisam ser excretados, eliminados. E é aí que entra a melatonina. E essa melatonina natural, ela começa a ser produzida por volta de 9, 10 horas da noite. Por isso que nada de dormir depois das 22 horas. E ela começa a ter o seu declínio natural por volta de 4, 5 até 6 horas da manhã. E é por isso que não adianta dormir até 10 horas, não adianta dormir depois do almoço, que essa produção de melatonina ela só acontece no período noturno. E quando você não faz a excreção desses metabólitos de forma adequada, aí você vai começar a perceber que o seu organismo vai vir aí com algumas consequências nada legais. Dentre elas, declínio cognitivo, falta de foco, concentração, memória. É muito comum também observarmos pacientes com maiores chances de desenvolverem doenças neurodegenerativas, como mal de Alzheimer, doença de Parkinson, pacientes também com maior risco de doenças cardiometabólicas, hipertensão, hipercolesterolemia, infarto, AVC e também resistência insulínica, obesidade, compulsão alimentar, dentre depressão e até mesmo ansiedade. Ou seja, mantermos esse ciclo de melatonina natural é essencial quando pensamos em retardar o envelhecimento do nosso organismo. E tô falando de envelhecimento não estético, tá? Pele, cabelo. Tô falando de um envelhecimento para evitar doenças importantes, principalmente quando pensamos em vitalidade e longevidade. Então, se você não está dando aí a devida atenção à qualidade do seu sono, vale parar e repensar. Dormir no máximo 22 horas, acordar ali por volta das 6, 6:30 da manhã é o ideal quando pensamos em produção de melatonina. Homens tendem a dormir um pouco menos, 6 a 8 horas por noite já é o suficiente. Mulheres necessitam de dormir um pouco mais, até porque são multitarefas e também têm
um rearranjo hormonal que acontece aí dia após dia durante todo o mês. Por isso que as mulheres menstruam. As mulheres precisam de 8 até 12 horas de sono por noite. Então, se você perceber aí que a sua parceira dorme um pouquinho mais, isso é uma necessidade fisiológica do organismo feminino. E alguns alimentos no período noturno e ao longo do dia também vão favorecer a produção natural de melatonina. Dentre eles, as oleaginosas, castanhas, nozes, sementes como semente de abóbora, semente de linhaça, girassol, gergelim, os peixes, a gema dos ovos, o farelo de aveia, leite e seus derivados, folhas verdes bem escuras, então temos o brócolis, couve, rúcula, espinafre e também os feijões. Não só o preto, o branco, o vermelho, o marrom e o verde também são bons alimentos e que não podem faltar na nossa rotina alimentar e que estimulam de forma natural a produção de melatonina. E uma informação muito importante. Quando pensamos ali que o sono ideal deve acontecer no máximo entre 21 e 22 horas da noite, devemos lembrar que a última refeição ela tem que acontecer 2 horas antes de deitarmos. Então, o ideal é que ela aconteça ali em torno de 7, 7 e meia da noite no máximo. E pensarmos em uma refeição mais leve, por exemplo, um grelhado, legumes, pode conter um arroz e um feijão, afinal de contas é uma combinação perfeita aí de aminoácidos. Mas nada de excedermos em gorduras, carnes vermelhas, alimentos mais pesados, frituras, muito sódio, porque vai tirar o foco da produção de melatonina e o foco do seu organismo vai ficar na digestão. Então, uma alimentação também no período noturno muito pesada vai prejudicar a qualidade do nosso sono reparador. Dê sempre preferência a alimentos e preparações mais leves, tá? E se você é daqueles que prefere não jantar e optam por um lanche mais leve, também super cabe na nossa rotina. Mas nada de consumir um pãozinho com queijo, presunto e requeijão light e uma chocolatada acompanhando, né? Muito menos um cafezinho com leite e açúcar. Opções mais leves, como por exemplo uma omelete assada, um sanduíche natural, um shake proteico com whey protein, um bowl de saladas com franguinho e um molho de iogurte, sopas, cremes, caldos, são também boas opções que podem entrar aí nesse período noturno e que vão trazer nutrientes que vão estimular a produção natural de melatonina. Ou seja, todo mundo precisa de suplementar melatonina? O nutricionista vai avaliar sinais e sintomas. Na consulta, o nutricionista vai sempre perguntar qual horário você costuma dormir, costuma acordar, tem sono contínuo ou ininterrupto, acorda muito durante essa noite, 2, 3, 4 vezes, desperta ali por volta de 2h30, 3 horas da manhã e tem dificuldade em retomar esse sono. Como é a sua rotina noturna? Como é a sua rotina matinal? Quais os alimentos você consome durante o dia? Através do teste de urina ainda podemos detectar como está sendo a sua produção de melatonina natural. Está sendo produzida de forma eficiente ou precisa aí de um empurrãozinho? E só assim vamos conseguir definir se a suplementação se faz necessária ou não e também ajustar a dosagem dessa suplementação. Mas se independente disso optar por realizar a suplementação de melatonina, inicie com doses mais baixas para evitar os efeitos colaterais e vá fazendo a evolução gradativa dessa dose, sempre observando os sinais e sintomas que o seu organismo vá apresentando. Afinal de contas, o seu organismo ele fala com você, basta você parar um pouquinho e prestar mais atenção. E se esse episódio te ajudou a entender um pouquinho mais sobre melatonina, não esquece de deixar o seu like e de compartilhar esse vídeo com todo mundo que precisa conhecer e entender um pouquinho mais sobre a suplementação desse super hormônio. E corre lá no Instagram e me encontra, @GabrielaRebelo_Nutri, vai no meu direct e deixa a senha #melatonina, que eu vou mandar para vocês um checklist com um passo a passo de estratégias que não podem faltar no seu período noturno para que você consiga naturalmente trabalhar aí a higiene do seu sono. E para continuar acompanhando aí mais informações sobre alimentação, estilo de vida saudável e nutrição, não se esqueçam que a coluna NutriDicas sai toda sexta-feira no jornal A Tribuna e o podcast toda quarta-feira no portal Tribuna Online, no YouTube e também nos tocadores de podcast. E até a próxima semana.